Graça e paz, meus irmãos. Eu queria te convidar a abrir em Ezequiel, capítulo 14. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 14. E no verso 1. Ezequiel, capítulo 14 e verso 1. Nós vamos ler do 1 ao 11. E a versão que eu estou usando é a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Vocês podem projetar aí nessa versão. Amém? Ezequiel, capítulo 14 e verso 1. Diz assim o texto: Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro em seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro em seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier o profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Convertei-vos, que apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros, que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o meu rosto contra tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei no meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, enganei esse profeta. Estenderei a minha mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo. Ambos levarão sobre si a iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Feche os teus olhos, vamos orar novamente. Senhor meu Deus, eu sou incapaz de comunicar a tua palavra como ela deve ser feita. Por isso, Senhor, eu preciso da assistência do teu Espírito Santo. Fale, Senhor, ao nosso coração a tua palavra. Sopra ao nosso coração palavras de vida, de sabedoria, de transformação, a fim de que a gente possa viver inteiramente para a tua glória. Destrone, Senhor, os ídolos do nosso coração. Quebre, Senhor, os altares no nosso coração para que apenas o Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Então que por meio da tua palavra, sopre, Senhor, as tuas verdades ao nosso coração e a tua vontade por meio do teu Espírito Santo. E nos permita, Senhor, conceda-nos essa graça de transportar tudo aquilo que nós ouvirmos para o campo da prática, a fim de que a gente possa viver inteiramente para a tua glória e para o teu louvor. É a oração que nós fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos na série de mensagens Fábrica de Ídolos. Essa tem sido, a nossa série de mensagens ao longo desses últimos domingos. E nós temos gastado esse tempo falando sobre idolatria. Esse tema dessa série de mensagens Fábrica de Ídolos não fui eu que tive a capacidade de criá-lo. Na verdade, eu sequestrei esse termo de João Calvino, quando nas Institutas da Religião Cristã ele escreve que o coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. Calvino dizia que nós somos mestres, em criarmos ídolos e fabricarmos ídolos
no nosso coração. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Onde nascem os ídolos? Onde que nascem os ídolos? No versículo 3 do texto que nós lemos, o próprio Deus vai nos responder dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro em seu coração. A gente tem a ousadia de dizer que a idolatria, para nós, é uma questão resolvida. É um fato superado. A gente diz: nós não somos idólatras. Talvez porque nós, cristãos protestantes, a gente olha para as outras religiões e a gente diz: eu não tenho santos, eu não tenho imagens, eu não faço oferenda, eu não faço sacrifícios. A gente olha para o Antigo Testamento e diz: eu não adoro a Baal, eu não adoro a Moloque, eu não adoro o Astarote, Dagon, eu não adoro o bezerro de ouro. E aí a gente pensa consigo mesmo que nós não somos idólatras por conta disso. Até que o apóstolo Paulo escreve lá em Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 5, que a avareza é idolatria. E ele vai repetir essa mesma expressão lá em Efésios, no capítulo 5 e no versículo 5, quando ele diz também lá em Efésios, no capítulo 5 e no versículo 5, que avareza e ganância é idolatria. Avareza e ganância é idolatria. E aí eu pergunto, aonde que está a imagem da avareza e da ganância? Não existe. Portanto, a avareza e a ganância não é algo que nos é externo. A avareza e a ganância está onde? No nosso coração. Algumas versões trazem essa ideia do apóstolo Paulo e vai escrever como avareza. Algumas outras versões bíblicas vai escrever que na verdade idolatria é ganância. Então, dependendo da versão bíblica que você está lendo, vai dizer que a avareza é ganância, é a idolatria, desculpa, e que a ganância é a idolatria. Por que alguns traduziram como avareza e por que outros traduziram como ganância? Como que está na sua Bíblia? Alguma versão aí está escrito ganância? Abre aí em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Projeta pra gente, por favor. Colossenses capítulo 3 e versículo 5. Olha lá. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Em alguma versão de vocês está escrito ganância? Projeta aí na NVI, por exemplo. Na NVI vai aparecer ganância. Olha ali, ó, a última frase, Da paixão sensual e dos desejos maus da ganância, que é idolatria. A palavra que o apóstolo Paulo utiliza no original é pleonexia. Pleon do grego significa mais. E exia do grego significa ter. Então a tradução talvez mais literal significa assim, ter mais. Aquele que deseja ter mais. Isso é idolatria. E é por isso que alguns traduziram como avareza e outros traduziram como ganância. Porque no final, tanto o avarento, ele quer ter mais, acumulando, e o ganancioso é aquele que passa por cima de todo mundo também para ter mais. Então por isso que foi traduzido, e eu acho que belamente, como avareza ou como ganância. Uma vez fui pregar numa igreja, lá em Birigui. Nem sei se eu podia falar que está gravando na live, mas acho que ninguém está assistindo, não. Eu fui pregar numa igreja lá em Birigui, e eu lembro que, não sei quantos já foram para lá, é longe. E aí eu lembro que eu saí de manhã, tomei café da manhã e eu fui para lá, para casa de um amigo meu, e eu fiquei lá na casa desse amigo meu, cheguei lá à tarde já, e aí a gente tomou um café, a gente foi para a igreja, eu ia pregar lá na igreja de Birigui. E aí eu preguei, quando acabou a pregação, um dos membros da igreja veio conversar comigo e tal, e ele falou assim: nossa, você mora em Bugaçu? Como que você vai voltar para lá? Eu falei: não, eu vou dormir na casa do meu amigo e amanhã cedo eu volto. Ele me leva na rodoviária e eu volto para casa. Ele falou assim: não, dorme na minha casa.
gostaria muito de te receber. E eu fiquei meio constrangido, porque eu não conhecia, né? Eu cheguei no meu amigo e falei, ó, fulano de tal, ó, falou pra eu dormir na casa dele. Aí esse meu amigo falou assim, ah, então aproveita. Ele é o homem mais rico dessa igreja. Chegando lá, você vai passar bem. Porque em casa você ia dormir num colchãozinho. Lá você vai passar bem. Eu falei, é Deus. Então tá bom. E aí eu fui. A gente foi num carrão, tal, conversando. E chegamos na casa dele, uma casa suntuosa. E a gente ficou na sala conversando. E aí aquele meu estômago lembrou que eu tinha comido faz tempo, né? E começou aquele couro aqui na barriga. E eu falei, rapaz, eu tô com fome. E conversa vai, conversa vem. E eu pensando, né? Quanto será que a gente vai comer? Aí ele falou assim, não, vamos comer. Eu falei, glória a Deus. Aí a moça lá trouxe umas bolachinhas. Sabe essas bolachinhas redondinhas de sal? Com os patezinhos em cima. E umas... A apresentação tava bonita, sabe? A apresentação tava bonita. Eu comi uma daquela. Falei, não, deve ser a entrada, né? Daqui a pouco vem o prato principal. E aí eu vou... Comi uma bolachinha daquela e tô aqui. Aí daqui a pouco vem um chá. Acabou o chá. Não, vamos dormir agora. Eu falei, vamos não tem como. Morrendo de fome, mas constrangido. Falei, vamos dormir, né? Não tem o que fazer, vamos dormir. Aí ele falou, você vai dormir no quarto de hóspede e tal. E tava um calor. E lá em Birigui faz um calor. Parecia que eu tava fazendo uma entrevista pra ir pro inferno. Eu falei, não quero mais ficar nesse lugar, não. Quente, quente, quente. E aí eu deitei na cama. Sabe quando você compra um colchão e tá com plástico? Um plástico em cima, assim, que é novo. E um calor, e eu rolava no colchão, e aquele barulho de plástico, sabe? Eu falei, não dá pra dormir desse jeito. E o calor, Aí eu levantei, fui na casa, bati na porta do quarto do filho e falei assim, eu posso tirar o plástico do colchão? Eu sei que o colchão é novo, mas eu posso tirar aqui? Não, eu tô conseguindo dormir com esse plástico. Tá me irritando. Aí ele falou assim, não, esse colchão tem uns 5 anos já. Aí que eu fiquei bravo, falei, não, agora que eu tiro mesmo esse plástico. Eu lá arranquei o plástico. E aí, quando eu tava voltando, eu lembrei que eu, saindo da sala, eu dei uma olhada na cozinha e vi umas bananas na fruteira. E aí eu voltei pro bar e falei, essas bananas mesmo, pô. Fui lá, saltei a fruteira, comi as bananas do homem. Aí eu fui dormir, tranquilo, porque agora o colchão tava bom e a barriga tava cheia, nem que fosse de banana, mas tal. Fui dormir. Outro dia de manhã que eu acordo, tô escovando os dentes, eu tô ouvindo uma discussão na cozinha. E qual era o tema central da discussão? Quem foi que comeu as minhas bananas? Quem é que foi? E eu lá escovando os dentes só. Aí eu vi que o senhor da casa, obviamente, não tinha comido. A esposa falou, eu também não comi. Aí daqui a pouco chegou o filho na discussão, e eu aqui escovando os dentes. Aí o filho, eu também não comi. Só pode que foi quem? Só pode que foi eu. E aí eu volto pra cozinha no meio da discussão, e aí quando eu chego, todo mundo fica sem graça. Porque estavam discutindo sobre aquilo que eu tinha comido, né? E aí eu falei, ó, eu que comi, eu tava com fome e tal. E quando eu falei que eu tava com fome, que eu dormi com fome, a mulher ficou muito brava com o marido. Aí ela, ah, menino, ainda bem que você tocou nesse assunto, porque esse aqui é um mão de vaca. Pensa num homem mão de vaca. E desceu a lenda. Ele ganha bem, e não sei o que lá, pastor, isso aqui é um muquirana. E aí, quando eu olhei pra ele, ele começou a chorar, copiosamente. E ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou pra mim assim, pastor, o dinheiro é um ídolo no meu coração, porque é ele que determina como que a minha vida anda. É ele que determina o que eu faço e o que eu deixo de fazer. E aí a gente teve a oportunidade de ministrar naquela família. E eu falei, depois eu te mando dinheiro pra você comprar a banana que eu comi. Mas você vê, os ídolos nascem no nosso coração. E não necessariamente um ídolo é uma devoção a uma imagem ou a uma estátua. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Tem um dos mandamentos que eu acho que faz a gente repensar todos os outros. O último mandamento, lá de Êxodo, no capítulo 20, diz para nós assim, não cobiçarás.
E esse é o tipo de mandamento que faz a gente ressignificar todos os outros. Porque quando a gente vai lá no primeiro mandamento que diz assim, não terás outros deuses além de mim. Não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não farás imagens e esculturas. Santifiquem o sábado. Não honra pai e mãe. Não roubarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho. Tudo isso parece ser externo. Porque é perceptível. Você não matou ninguém, você não roubou ninguém. Mas quando chega no último, Deus está dizendo para toda aquela nação que ele enxerga além das práticas, além daquilo que todo mundo pode ver. Deus consegue sondar o nosso coração, porque no último mandamento ele diz assim, não cobiçarás. E a cobiça é algo que ninguém vê, é algo que está no nosso coração. É sinal que Deus está dizendo assim, não adianta você dizer ou falar que não tem outro Deus, porque lá no último mandamento, não cobiçarás, eu estou dizendo para você que eu sondo o seu coração. E eu vou saber se no seu coração existe ou não algum outro ídolo. Por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 5, verso 8, vai dizer assim, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante. Ou seja, eu posso dizer, eu posso fazer algo que demonstre que eu honro o Senhor, mas ainda assim o meu coração estar totalmente distante dele. Totalmente distante dele. E o problema, meus irmãos, é quando Deus se torna um ídolo. Quando é que Deus se torna um ídolo? É possível eu idolatrar a Deus? É. Qual que é a relação que um ídolo tem com a gente? Olha aí o versículo 3 ainda. Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro em seu coração. Tropeço para a iniquidade eles têm diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? O que Deus está falando? Esses homens que vieram consultar o profeta estão com o coração cheio de ídolos. Mas eles querem uma resposta de Deus. Eles não estão indo até o profeta para adorar a Deus. Eles não estão indo até o profeta porque eles reconhecem a grandeza de Deus, como nós cantamos aqui hoje. Eles estão indo até o profeta porque eles querem receber um benefício das mãos do Senhor. A relação que eles têm com Deus é uma relação de benefício. Quando Deus se torna um ídolo no nosso coração? Quando eu desenvolvo com Deus uma relação apenas de benefício. Quando eu busco o Senhor apenas por aquilo que Ele pode me oferecer. Jesus, lá em João capítulo 6, faz a multiplicação de pães. E por conta da multiplicação de pães, a Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhou e no dia seguinte todo mundo queria encontrar Jesus. E aquela multidão sai desesperada perguntando aonde que Jesus está. E aí finalmente quando eles encontram Jesus e eles dizem assim, mestre, onde que você estava que a gente estava procurando você a manhã inteira? A resposta de Jesus é, vocês estão me procurando não por quem eu sou, mas pelo pão que eu vos alimentei. Vocês me buscam não por aquilo que eu tenho falado, não por aquilo que eu tenho dito. Vocês estão buscando pelo pão que eu multipliquei. A relação que vocês querem comigo é uma relação apenas de benefício. E aí nessa relação de benefício, Deus não é mais o ser adorado. Nessa relação de benefício, Deus é um produto. Deus é um meio para eu conseguir os meus objetivos. Deus é um meio para eu conseguir uma satisfação. No Antigo Testamento, por exemplo, as pessoas que queriam ter filhos iam até o Deus da fertilidade. Então, eles se devotavam a esse Deus, não por causa do Deus em si, mas por causa da fertilidade. Quando estava na época da colheita, já não era mais o Deus da fertilidade, é o Deus da prosperidade. Então agora eu vou sacrificar e vou me devotar ao Deus da prosperidade. Aí quando estava em guerra, não, agora a gente vai sacrificar ao Deus da guerra. E aí eu começo a desenvolver, por causa da idolatria, uma relação de benefício. Que Deus eu vou procurar? Qual problema eu tenho? Qual benefício eu quero?
E aí a gente procura Deus, não por quem Ele é, mas pelos benefícios que Ele pode nos dar. Aí eu passo a me relacionar com Deus, esperando que Ele cumpra os desejos do meu coração. Eu falei há 2 domingos atrás, por isso que tem muita gente decepcionada com Deus. Porque a relação com Deus não está baseada em quem Deus é, está baseada nos seus próprios desejos. Então eu me relaciono com Deus por causa do meu benefício. E aí Deus se torna um produto. Esses anciãos estavam indo buscar a resposta de Deus, não porque eles adoravam a Deus, não porque Deus era Senhor deles, é porque eles tinham uma necessidade. Eu sei que muitas vezes, e a gente falou isso no encontro dos homens aqui, Deus usa a angústia, como caminho para nos aproximar. Deus usa a necessidade como caminho para nos aproximar. Mas não permaneça em Deus por causa da sua necessidade. Porque o dia em que a sua necessidade ou a sua carência for suprida, você vai virar as costas para Deus. Se Deus está te atraindo por uma necessidade, por uma carência, saiba que o que o Senhor tem para a tua vida é muito maior do que isso. Você se lembra daquele paralítico que foi levado até Jesus? Quando eles tiram o telhado da casa e eles descem o paralítico. E aí quando eles descem o paralítico, que Jesus fica admirado com a fé daqueles homens, a resposta de Jesus é um pouco diferente. Porque Jesus diz assim: perdoados estão os seus pecados. Perdoados estão os seus pecados. E talvez aquele paralítico dizer assim: não, mas eu vim aqui para ser curado da minha paralisia. Mas qual é o maior milagre, meus irmãos? Qual que é o maior milagre? O maior milagre é Deus curar uma paralisia? Ou Ele dizer para você: perdoados estão os seus pecados? A salvação aconteceu hoje na sua vida e no seu coração. Você foi perdoado. Há uma vida eterna agora para você disponível por meio de Jesus Cristo. O que vem das mãos dele é graça. É graça comum. Deus abençoa inclusive quem não é cristão. Tem muita gente que não é cristão e é muito abençoado, muito mais às vezes do que nós. Mas se a gente quiser apenas a bênção financeira de Deus, existem outros meios para a gente conseguir isso. O que Deus deseja é um relacionamento íntimo e pessoal com você. Um relacionamento de filho. Um relacionamento que demonstra que você é alguém salvo em Cristo Jesus e que vive inteiramente agora para a sua glória. Versículo 4. Porquanto fala com eles dizendo: assim diz o Senhor, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro em seu coração, e em tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Deus está dizendo assim: se você vier até mim com o coração cheio de idolatria, eu vou responder segundo os ídolos que estão no seu coração. É mais ou menos Deus está dizendo assim: eu não vou te responder. Porque o que é um ídolo para Deus? O que é um ídolo para Deus? Não é nada. Na verdade, a Bíblia vai dizer que não existe outro Deus além do Deus verdadeiro. Então, o que é um ídolo para Deus? Não é nada. Então, quando Deus diz assim: eu vou responder conforme os ídolos, o que Deus está dizendo é: eu não vou te responder. Você não vai ter a resposta que você deseja. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim: sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão o nosso Deus. O que é um ídolo? Um ídolo não é nada. Não é nada. E esse versículo também ensina para nós que quem busca a Deus sem abandonar os ídolos está enganando a si mesmo. Quem busca a Deus sem abandonar os seus ídolos está enganando a si mesmo. E por que Deus faz isso, meus irmãos? A resposta está aí no versículo 5. Para que eu possa alcançar
Em algumas versões, apanhar o seu coração. A casa de Israel, desculpa, no seu próprio coração. Porquanto todos apartaram de mim e seguiram os seus ídolos. Por que o Senhor faz isso? O Senhor faz isso para alcançar o nosso coração. O salmista, lá no Salmo do Arrependimento, no Salmo 51, ele diz: um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Não desprezará o Senhor. Por que o Senhor faz isso? Para quebrantar o nosso coração. Para quebrantar o nosso orgulho. No final, meus irmãos, sabe o que Deus está fazendo? Deus está te conquistando. No final, sabe o que Deus está fazendo? Deus quer te alcançar. Deus quer te convencer que Ele é o único Deus verdadeiro. E Ele é tão amoroso que Ele vai nos quebrantar para isso. Ele vai nos quebrar para isso. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E Ele é capaz de ajudar todos os nossos pedaços quebrados e nos refazer novamente para a sua glória. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Se você buscar o Senhor com o seu coração quebrantado, o Senhor ouvirá as suas orações e o Senhor restaurará a sua vida e o seu coração. Versículo 6. Portanto diz a casa de Israel: assim diz o Senhor, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as abominações. O Senhor convoca o povo ao arrependimento. O Senhor chama o povo ao arrependimento. E arrependimento, segundo Deus, é conversão. Projeta pra gente aí 2 Coríntios capítulo 7 e verso 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7 e verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. E para quê? Para que haja salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O arrependimento que Deus deseja de nós não é apenas uma tristeza. É uma mudança de direção. A palavra conversão, ela faz muito sentido. Quem dirige carro aqui sabe, né? Quando você tá pilotando aqui. Pilotando é demais, né? Dirigindo, né? Você está dirigindo aqui e aí, de repente, a sua esposa, não sei se a de vocês é assim, mas a minha é. Ainda bem que ela tá na salinha, então ela não vai ouvir. Ela é aquela que fala assim, ó, é aqui que entra. E você tá 80 por hora, você fala, não dá mais pra entrar aqui. E aí você acaba passando direto. E aí, o que você tem que fazer? Achar uma conversão. Não é verdade? Você tem que achar um retorno. E é exatamente isso. Conversão é você falar, Senhor, eu estou caminhando, eu estou indo no caminho errado. Este caminho aqui que eu estou caminhando é um caminho de morte. Este caminho aqui vai me levar para a destruição. Eu preciso fazer o retorno. Eu preciso converter, eu preciso fazer a conversão. Eu preciso voltar para o caminho. Quem que é o caminho, meus irmãos? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Arrependimento é voltar-se para Jesus. Se a gente diz que a gente se arrependeu, mas a gente não volta para Jesus, desculpa, a gente só ficou triste mesmo porque deu errado o que a gente queria fazer. Arrependimento, segundo aquilo que a Bíblia nos ensina, é voltar-se para Jesus. É uma mudança de mentalidade que nos faz voltar para Jesus. Que nos faz virar-se para Jesus. Ah, eu me arrependi. Mas eu quero continuar vivendo a minha vida. Cara, então você não se arrependeu. Você ficou triste pelo que aconteceu. Você ficou chateado, talvez. Mas arrependimento é uma mudança de posição. É assumir uma postura diferente. E esse é o caminho da transformação do Evangelho.
Arrependimento é uma consciência do erro e uma disposição à mudança. Arrependimento é uma consciência do erro. Senhor, eu errei, eu estou consciente que eu estou errado. E uma disposição à mudança. É reconhecer a santidade de Deus e a gravidade do pecado. Arrependimento é, Senhor, eu reconheço a tua santidade. E eu reconheço que o meu pecado afronta a tua santidade. Então me perdoa e me coloque no caminho da mudança. Me coloque no caminho da transformação. Me dê a oportunidade de fazer de novo e de fazer diferente. E há perdão, meus irmãos. Há perdão. Lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, e no verso 14, diz um texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Glória a Deus. Se o meu povo. Agora, olha a beleza do texto que nós lemos. O último verso que nós lemos, o verso 11 de Ezequiel 14, diz assim: para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as transgressões. Então, diz o Senhor, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Se o meu povo, quem é que é povo do Senhor? Amém. Se o meu povo se humilhar e me buscar, se arrepender do seu mau caminho, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Diante da grandeza, meus irmãos, de Deus, não há outro caminho senão o do arrependimento. Essa é a única resposta que a gente pode dar. Diante da grandeza e da santidade de quem Ele é, só nos resta cair de joelhos e falar: Senhor, me perdoa pelo meu pecado. Diante da grandeza do Senhor, nós não temos outra resposta. A gente não pode ser arrogante ao ponto de dizer: Senhor, eu consigo validar, eu consigo ir bem diante do Senhor. A gente não consegue. Por isso que a gente precisa de Jesus. Por isso que a mesa da comunhão, o sacrifício de Jesus, é importante para nós. Porque Ele é o único que pode nos aproximar do Pai. E resta para nós apenas o arrependimento. E um desejo de voltar-se novamente para Deus. De quebrar os ídolos e os altares do nosso coração. E voltar-se novamente para o Senhor. No versículo 9, diz assim: se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, enganei esse profeta. Estenderei a minha mão contra ele e o eliminarei do meio do povo de Israel. Ambos levarão sobre si a iniquidade daquele que consulta. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta. Isso daqui é uma palavra que me enche de temor. Na condição de pastor dessa casa. Porque o texto diz que se nós, enquanto profetas, e eu falo profeta não é porque eu faço profecia não, viu? Eu falo profeta como aqueles que abrem a palavra de Deus e a ministram como profecia do Senhor. E o texto diz: aqueles que são profetas, ao receberem alguém numa condição assim, e não exortarem, e não ensinarem, e forem coniventes, e forem partícipes do pecado deles, sofrerá os dois a mesma consequência. Agora o sindicato dos pastores ficaram abalados. Então olha a responsabilidade que nós temos. E quer saber mais de uma coisa? Você que é filho de Deus, você é pastor na sua casa. Não pense que essa palavra é só para mim.
Você é o profeta da sua casa. Quando você abre a tua boca na tua casa, deveria ser a voz de Deus. Porque nós somos profetas, nós somos pastores daqueles que o Senhor confiou a nós. Você que é marido, você é profeta da sua esposa. Pega essa visão aí. E aí, Davi? Vocês que querem casar, tem vários casais aqui na igreja, né? Já, a primeira coisa que você tem que analisar, se o homem que eu quero casar é profeta, é pastor, ele vai cuidar de mim. Então, mulher, não olha pro sorriso lindo, né, Jefinha? Não olha pro cabelo liso, arrepiado e tal. Busque orientação de Deus. E aí, meu irmão, é profeta ou não é? Versículo 11. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine com as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Você vai reparar que algumas vezes o profeta Jeremias escreve Senhor Deus. Vai aparecer aqui no versículo 11 essa mesma expressão, Senhor Deus, né? Na sequência, Senhor Deus. Vai aparecer lá no versículo 6, portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. E vai aparecer lá no versículo 4 também, portanto, fale com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. No original, essas duas palavras juntas, elas são maravilhosas, porque do hebraico significa Elohim Adonai. Né? Elohim significa Deus e Adonai significa soberano Senhor. O que Deus está reafirmando diante da quantidade de idolatria que havia em Israel? Eu sou o Senhor soberano, não há outro Deus. Eu sou o Senhor soberano. Todas as vezes que você ler agora no Antigo Testamento Senhor Deus, é Deus falando o quê? Senhor soberano. Deus soberano. Senhor governante. Deus todo-poderoso. É isso que significa. E aí, a pergunta é, no nosso coração, Deus é Senhor soberano? Deus é Senhor soberano? Deus é Elohim Adonai no nosso coração? Ele é o Deus Senhor sobre a nossa vida? Não há como a gente adorar a Deus com altares escondidos no nosso coração. Quem é pai acho que vai identificar o que eu estou falando. Quando, por exemplo, o filho ele é pequenininho, você vai brincar de esconde-esconde com ele. Sabe o que o meu filho fazia quando a gente brincava de esconde-esconde? Ele tinha uns 3 anos. Ele pegava um cabo de vassoura, botava na frente e ficava atrás. E ele achava que eu não estava vendo. Nossa, melhor esconderijo aqui é atrás do cabo de vassoura. Se fosse eu até me escondia, porque eu sou magro, né? E ele ficava assim atrás do cabo de vassoura escondido. E nossa, e pra ele era o melhor esconderijo, ninguém tá me vendo. E é óbvio, eu tinha que fingir que não tava vendo. Nossa, onde que o Benjamin tá? E tal, meu Deus, se escondeu, não tô conseguindo achar. Mas era óbvio onde ele tava. E assim somos nós também, a gente acha que a gente consegue esconder o nosso coração de Deus. A gente acha que não, Deus não tá vendo, não, cara. É a mesma coisa, é a mesma ideia. Você é aquele filho que está atrás do cabo de vassoura, dizendo, não, Deus não está me vendo. Eu estou aqui escondido. Não tá. Então, para adorar a Deus de fato, a gente precisa quebrar todo e qualquer altar que existe no nosso coração. Destronar os ídolos. Colocar Deus como Senhor
das nossas vidas. E no final do 11 ele diz que ele é um Deus que deseja ter um povo. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E aí lá em Atos, no capítulo 15 e no verso 14, Atos capítulo 15 e verso 14. Então expôs Simão como Deus primeiro visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Simão está dizendo, o Senhor Jesus foi levantado na cruz do Calvário para fazer de nós um povo dedicado a seu nome. Um povo para o seu nome. Um povo que pertence ao Senhor.